Nós vamos ler lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Versículo 15. Efésios 5, 15. Diz assim: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são... Capítulo 6 agora, versículo 13. Só virar a página aí. Capítulo 6, versículo 13. Diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Olha que coisa interessante. Primeiro, Paulo, o mesmo escritor, no capítulo anterior, ele diz que os dias são maus. Ele fala, os dias são maus. E aí, no capítulo 6, ele diz que há um dia mau. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim, os dias são maus, mas tem dia que é pior. É isso que ele está dizendo, tá? Então, irmãos, qual é o conselho para ele, quando ele diz para nós que os dias são maus? Ele vai lá no capítulo 5, e ele diz, lá no versículo 15, para a gente estar atento para o nosso procedimento, para que esse procedimento não seja semelhante aos insensatos, tá? E ele diz assim, ó, aproveitando bem cada oportunidade a gente precisa aproveitar. Eu quero falar de 3 áreas importantíssimas na nossa vida, que eu acredito que quando essas áreas são atingidas, ela nos afeta diretamente, ela desequilibra a gente, que é a nossa área profissional, espiritual e emocional. Essas 3 áreas, elas não estão afastadas uma da outra, quando você é atingido profissionalmente, por exemplo, e o que eu falo profissionalmente? Por exemplo, nós chegamos no fim do ano, e você lembra em dezembro de 2017, o que foi que você disse? Você disse que ia acontecer algumas coisas, você disse que ia prosperar em algumas áreas. A pergunta é, você atingiu esse resultado ou não? Né? Porque, irmão, se tiver alguém aqui que ele está na questão profissional, seja na empresa dele ou no trabalho, ou esteja desempregado, isso exerce uma pressão sobre ele ou não? Exerce, irmãos? Afeta a sua oração ou não? Ou não? Desequilibra um pouquinho? Se você estiver aqui e tem uma conta enorme para pagar segunda-feira, você não tem nada, você está aqui bem? Afeta? Desequilibra a gente um pouquinho? E se você já está um tempinho mais e você vem orando a Deus, vem buscando a Deus e falando, Senhor, por que está acontecendo isso? E você fica incomodado dentro da igreja, porque às vezes aquela palavra que está saindo, parece que ela tem um outro efeito quando está acontecendo isso. Quando alguém testemunha dizendo, Deus abriu uma porta para mim, parece que para você soa diferente. Deus abriu a porta para o meu irmão, Senhor, onde eu estou errando, o que está acontecendo comigo? Então, essa área profissional, ela é importante. E eu digo mais, Deus está extremamente interessado nessa área sua também. A gente acha que Deus só se importa ou está interessado com a gente quando a gente entra na igreja. Não é verdade. Deus está interessado em tudo na sua vida. Até quando você vai se divertir, Deus está interessado também nisso. Assim como um pai se alegra ao ver o filho brincando no parque, Deus se alegra ao ver você feliz, sorrindo. Deus se alegra com isso. Deus se alegra quando você está naquele emprego dos seus sonhos. Deus se alegra quando você consegue a sua empresa fazer funcionar. Deus se alegra com isso, meu irmão, tá? Missões, ela é quando nós fazemos e vamos lá para o Nordeste ou para fora do país, mas a sua empresa também pode ser uma missão. Sabia disso? Você sabia que um médico, ele pode sair daqui e fazer missão? É tremendo. Mas se esse médico que serve a Jesus ficar aqui, talvez com a saúde precária do jeito que está, sem receber nada, e ter um médico cristão que teme a Deus, vai ser muito mais vantajoso estar aqui, de atender aquela pessoa que não tem um plano de saúde,
fazendo a obra de Deus, ele vai atender porque ele ama e teme a Deus de uma forma bem melhor, e provavelmente ali ele vai estar servindo mais a Deus, com mais eficácia. A gente não para muito para pensar sobre isso, tá? Então, pode colocar aquela imagem. Eu quero que essa imagem fique aqui atrás, porque é o seguinte, irmãos, nós começamos 2017 planejando a nossa vida, tá? E eu quero que vocês pensem bem sobre isso. Os ataques que a gente sofre nessas áreas, irmãos, nessas 3 áreas, desequilibra a gente bastante, mas muito, muito mesmo. A gente, na nossa cabeça, quando a gente faz um plano, é mais ou menos assim, ó. Tá vendo o cara da bicicletinha lá em cima? Ele fala assim, daqui a 1 mês eu vou atingir tal coisa, daqui a 2 meses eu vou fazer isso, não, no terceiro eu vou estar com isso, vou chegar naquela bandeirinha rapidinho. Quando ele dá o primeiro passo, a realidade aparece. E a realidade é aquilo lá embaixo. A realidade é o seguinte, meu irmão, no primeiro passo tem um precipício, tá? E aí, quando essa realidade aparece, meu irmão, ela atropela você. O planejamento dela dava tudo certinho, sabe? Olha, vai ser certinho, tranquilo, no fim do ano vai acontecer isso. Só que apareceram os percalços na vida e a pessoa entra nesse desespero. A pessoa, por que ela não consegue sair, irmão? Por que ela entra nessa coisa e ela não sai da situação? Por quê? Porque essa pessoa está contaminada pelo problema. Você já viu que alguém, tu com aquele problema ruim, brabo mesmo, e uma pessoa liga para você naquele dia e pede tua ajuda? E é o mesmo problema que tu está passando. E ela diz, o que eu faço? Aí você ensina, parece dar uma receita. Ó, faz assim, 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 assim. A pessoa sai do problema. Aí tu fica mais nervoso ainda. Porque você fala assim, meu Deus, por que não funciona comigo esse negócio? Já aconteceu isso contigo? É incrível, irmão. Parece que Deus fez isso de propósito, para você depender do próximo. Sabe, senão a gente ficaria muito orgulhoso, não ia nem perguntar nem a hora para o vizinho, sabe, ia resolver tudo por nós mesmos. Mas a gente consegue resolver, por quê, irmão? Simples, por esse fato mesmo, porque quando você está contaminado pelo problema, afetado por ele, é como se você estivesse num labirinto e não soubesse a saída. E alguém que não está contaminado é como alguém que viesse de helicóptero por cima, dizendo, vai por aqui, vai lá, sai aqui, te guia. Aí quando esse do helicóptero desce, vai para o labirinto, ele não lembra onde é a saída. É essa a situação. Aí ele fala, meu Deus do céu, eu ensinei para alguém isso, deu certo, por que para mim não dá? E aí a gente tem que fazer o quê? Buscar ajuda. Tem que procurar alguém que possa nos ajudar, nos orientar, dar alguma força para a gente, dar alguma clareza para nós, tá? E aí por que a gente não consegue achar possibilidade? Porque você estando contaminado pelo problema, você não vê a saída. É como se uma névoa chegasse e envolvesse você de tal forma que você não sabe qual é o lado da saída. É como um rapaz que estava, se eu não me engano foi Max Lucado que disse isso, ele estava num lago, boiando, lá no meio, lá para lá, e veio uma neblina de repente. Quando ele abriu os olhos, ele não sabia mais onde era a margem. E ele começou a nadar e ele falou assim, e aí eu parei, porque eu não sabia se eu estava indo em direção da margem ou mais para o fundo. E ele começou a entrar em pânico. Ele falou, o que eu faço? O que eu faço? Até que alguém que passou na margem gritou. E ele falou, continua falando, porque eu vou me guiar por você. Então existem essas situações que você precisa de uma voz, você precisa de uma orientação, você precisa de alguém gritando para você conseguir sair, senão você não sai. E às vezes você fala assim, eu vou buscar em Deus, e Deus fala, não, eu quero que você vá buscar ajuda no teu irmão, quero que você aprenda com ele. Você vai sair daí, primeiro, quebrando esse orgulho, você vai ter que pedir ajuda, tá? Então, se você olhar bem, já são 10 anos fazendo os mesmos planos, e chegando, os dezembros parece que são todos iguais, continua as mesmas coisas, tá? Então, meu irmão, eu posso dizer com certeza, irmão, sem medo de errar, que já houve situações complicadas na sua vida, dessas, nessa questão financeira, material, e que você já saiu dela, e que você conseguiu sair. E a grande questão, meu irmão, é
Como que você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu vencer? Nós servimos a um Deus vivo, poderoso, sim, é verdade. E nós evocamos e sempre falamos isso o tempo inteiro, quando às vezes é interessante para nós. Mas ser filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, não nos confere, irmãos, vantagem alguma. O sentido de você, a palavra de Deus diz que o sol está brilhando para justos e injustos. O que significa isso, pastor? Significa que se você não correr, é igual uma historinha que tem na África. De manhã, uma zebra tem que levantar e correr para não morrer. De manhã, na África, um leão tem que levantar para correr se ele quiser viver, senão ele morre. Ou seja, não importa quem seja, se é a zebra ou o leão, se não correr quando amanhecer o dia, você morre. Então a questão é, se você está disposto a movimentar-se, ou se você vai ficar aí implorando que Deus faça por você. Então, meu irmão, nós servimos a um Deus, mas isso não vai fazer com que Deus fique encostado na parede para fazer aquilo que você tem que fazer. Ok? Então, meu irmão, você passou aí o ano inteiro, esperando Deus fazer algo que era seu, responsabilidade sua. Lembra? Tirem a pedra, que Lázaro eu ressuscito. Tirem a pedra. Aquilo que é seu, aquilo que é humano, você precisa fazer. Você precisa dar um passo. Você percebeu que na parábola do filho pródigo, na verdade são 3 parábolas ali, Deus procura a ovelha perdida, Deus procura a moeda que se perde, é Deus buscando o pecador, mas no filho pródigo ele não vai. É importante a gente perceber isso, ter que cair a ficha, para que a gente entenda e perceba que nós temos atitudes, responsabilidades a serem feitas, tá? Agora vamos fazer aqui, pensando bem sobre os momentos difíceis, essas dificuldades que aparecem na nossa vida. Como é que funciona isso, irmãos? Vou dar um exemplo aqui, nessa bexiga aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais um equipamento meu, que eu trouxe, né, a partes, então, eu quase esqueci um. Ainda bem que eu tinha... Vocês não viram o que eu peguei, né? É isso aí. Vocês vão só saber no final, às meia-noite eu revelo isso. A curiosidade do povo é tão grande que fica aqui, né? Só para ver. Irmão, você lembra? Eu falei aqui para você que já teve momentos difíceis da sua vida que você conseguiu sair dele, certo? Você lembra aquele momento, irmão, quando você conseguiu entrar naquela empresa que você sonhava? Maravilhosa. Irmão, quantas pessoas só falta entrar em depressão? Esse pastor ora por mim, ele vai para os pastores: pastor, eu estou desempregado, pastor, não sei, não vou aguentar mais, eu estou no quarto, já apaguei as luzes, já é um sinal, está ficando feio o negócio. E meu irmão, a gente, vamos orar, né? Vamos orar. A gente dá, que resposta a gente dá? Não tem, vamos estar aqui orando, irmão, coragem, força, ajuda de alguma forma. E as pessoas, quando encontram emprego, meu irmão do céu, elas ficam num gás, revigoram a força dela, irmão. Pode parecer 3 Golias que eles derrubam no tapa. É incrível como eles ficam fortes, né? Você vê aquela pessoa derrubada, não, ela sai do nada e vem. Você imagina, lembra daquele momento quando você conquistou aquele emprego, ou a sua empresa, aquela empresa que você sonhava em fazer e abrir e você conquistou. Você que tem empresa, você pensa na empresa, e você que conquistou aquele emprego dos teus sonhos, pensa no emprego, só para a gente fazer aqui uma ilustração. E aí você lembra como que foi aquele momento? A pergunta que eu te faço: tinha crise naquele tempo? Ou no momento que você conquistou aquele emprego do teu sonho? Tinha guerra no mundo? Estava acontecendo? Tinha guerra, irmão. Tinha emprego, tinha gente, empresas fechando as portas? Tinha sim. Mas por que você conseguiu esse emprego? Porque você focou na solução. Você não focou nos problemas, você foi atrás e conseguiu, tá? Então foi mais ou menos assim. Você deve ter ligado para alguém, tá certo? E aí você ligou talvez para o seu pai, sua mãe, e aí mais ou menos desse jeito. É porque é como uma bexiga, você está nesse estado desempregado. Aí você consegue aquele emprego do seu sonho, o que acontece? Você começa a encher. Aí você liga para sua mãe e diz assim: mãe, que maravilha, consegui,
começa a falar até língua, né? A mãe é crente também? Deixa eu ver aqui. Jesus. Esse irmão, está difícil de pegar gás nele. E aí, irmãos, lá está você, cheio. Nem parece mais aquela pessoa que estava pensando em morrer. É aquela pessoa dizendo: mãe do céu, que maravilha, eu consegui, Jesus, é uma empresa incrível. Mãe, liga lá para o pastor e diz que eu vou dar o testemunho domingo. Domingo eu vou testemunhar. E eu quero meia hora de tempo, porque está tremendo o negócio. Aqui a empresa é incrível, mãe. E você vai enchendo. Tá certo? Só vamos sair daqui se eu conseguir encher esse negócio. Então reze aí, irmão. Tá certo? E o medo de estourar aqui, hein? Jesus. E aí, irmão, você começa a ficar ali impactado, né? Aí você fala assim: mãe, aqui eu tenho possibilidade de vencer. E você está cheio, né? Mais um pouquinho de gás aqui para você enchendo, né? Mãe, que maravilha, mãe. Aqui, olha, eu conheço o chefe. Sabe o que aconteceu, mãe? O chefe me levou para a empresa, eu andei pela empresa toda, nunca aconteceu isso da minha vida. Me apresentou tudo e ainda me disse que se eu fizer a faculdade, a empresa paga tudo. E está lá você. Meu irmão, coisa tremenda, um gás daquele. Ninguém te segura, você está voando baixo nessas horas. Não tem mal. Está chovendo canivete, você fala: que dia lindo, que sol maravilhoso. E chovendo, as nuvens enegrecidas, tempestade comendo solta, e você diz: Deus é maravilhoso, olha que brisa. Você muda, é incrível, irmão. E aí, uma coisa que é interessante quando acontece isso, meu irmão, é que é o seguinte: quando você enche, quando você cresce, que você chegando lá naquela empresa, irmãos, concorda que quem está lá no fundo começa a ver melhor? Certo? Você está enxergando agora, ou não? Os irmãos do fundo não estão enxergando? Vocês estão enxergando esse balão agora? O que acontece? O irmão confirmou lá no fundo. O que acontece? Quando você começa a encher, quando você começa a crescer, você é percebido, você é notado. E você é notado, meu irmão, por pessoas boas, mas também por os... Como é o nome desses caras aqui? Os bola murcha. E eles são 100 por 1, hein? 100 para 1. Ou seja, para cada um motivado tem 100 bola murcha. Aí o que acontece, irmão? Você encontra 10 motivados na sua frente. Quantos bola murcha você encontrou? 1000. E aí o que o bola murcha faz? Você entrou na empresa, lembra? Você orou aqui, oramos, fizemos uma campanha, irmão. Foi clamores atrás de clamores. Deus abriu essa porta, você entrou e você chegando no negócio. Quando você faz isso, irmão, o bola murcha aparece. O bola murcha já está lá, mais tempo que você. E o que acontece? Eles vão começar a te mostrar os problemas, porque você estava de olho nas soluções. Você estava buscando solução, por isso que você alcançou o lugar que você está. Mas aí o bola murcha começa a te mostrar os problemas, porque eles não querem encher, eles querem que você esvazie. Então ele vai começar a mostrar o problema para você. Então ele começa a fazer o seguinte, meu irmão, o que ele faz? Ele começa a dizer o seguinte: rapaz, vai devagar, o que está acontecendo aí, rapaz? Ponte aqui, já quer chegar aparecendo? Vai devagar, diminui a velocidade aí, rapaz. E aí você começa, não, rapaz, sabe o que é? É o seguinte, essa empresa é maravilhosa, essa empresa paga bem, essa empresa paga certinho. Aí o bola murcha diz: paga certinho porque é pouco, se fosse muito não pagava não. E aí você começa, não, rapaz, mas é o seguinte, olha, a gente tem oportunidade de crescer aqui, o gerente falou comigo, e o bola murcha diz assim para você: oportunidade de crescer? Rapaz, eu estou há 10 anos aqui, nunca vi mudar nada. E você começa a ouvir isso, e ele começa a dizer, aí você vai lá e rebate, que você está no gás ainda, você chegou chegando, e aí ele começa a dizer assim para você, você começa a dizer para ele assim: mas olha que coisa tremenda, eu nunca trabalhei numa empresa onde tem um vale transporte, onde eu tenho vale farmácia, onde eu tenho um vale refeição, nós temos vale refeição. E ele diz: vale refeição nada, isso é um vale coxinha, rapaz, isso não dá para nada aqui não. E aí lá está, ele começa a mostrar para você os problemas que está ali, em todo lugar. E aí ele começa a mostrar e você começa a dizer: é verdade,
o negócio aqui é meio estranho mesmo. Aí você começa a perceber que ninguém te elogia, que ninguém mais olha para você, e você começa então a murchar. Aquele gás começa a se perdido. Aí você fala assim: nossa, eu fazia o trabalho em 4 horas, agora, sabe de uma coisa? Eu vou fazer em 8 mesmo. Sabe, aquela pessoa que tinha uma empresa, que tinha sonhos, começa então a falar: sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui no meu canto mesmo, não vou fazer mais nada não, eu vou ficar aqui. E aí a gente pergunta: meu irmão, onde está aquela pessoa que chegou arrebentando? Aonde está, irmãos, aquela pessoa que disse que ia mudar o mundo, aquela mulher que ia transformar a vida de pessoas? Onde eles estão agora? Estão lá no canto, ligando para a mãe e dizendo assim: mãe do céu, aqui é tudo uma raça de cobras. Deus me livre. Não foi Deus que abriu essa porta, não. Não foi Deus. Jesus do céu, eu vou ficar aqui me escondendo, tá? Até me mandar embora, pelo menos eu garanto um fundo de garantia. E lá está você, murcho, sem perspectiva. A empresa que você abriu também, você está lá, sem visão nenhuma, sem nada, jogado no canto. E Deus não fez você para murchar. Deus fez você para encher. Amém? Deus não fez você para ficar nessa situação. Porque nessa situação a gente entra na síndrome de Asaf, Salmo 73. Asaf começa então a focar nos problemas e Asaf começa a se esvaziar de Deus. Porque ele olha para o ímpio e diz: o ímpio é melhor do que eu. O ímpio tem mais prosperidade do que eu. E ele olhando para a vida dele, olhando para o ímpio, ele falou assim, mais ou menos, ele chega à conclusão e fala: não vale a pena servir a Deus. E ele entende, Deus salva ele nos 45 do segundo tempo. E ele fala assim: ainda bem que voltou o juízo em mim. Porque ele percebeu o que ele estava fazendo. Irmãos, Deus não quer que a gente murche. Você precisa encher, mas também existe um outro problema. Você tem que encher sem estourar. Você precisa encher sem estourar. E isso não é fácil. Isso é muito difícil. É mais ou menos assim. Essa foi aquela que veio com um sorvetinho, sabe, irmãos? Você compra o sorvete e vem ela. Essa é ruim, viu? Devia ter trazido um compressor, né? Vou sair daqui e fazer inalação, que eu não estou aguentando mais o pulmão. Jesus! Eu devia ter contratado uns dublê aqui. Então é mais ou menos assim. Só mais uns grauzinhos aqui, acho que está bom. Bom, é mais ou menos assim. Você precisa crescer. Deixa eu amarrar. Senão o irmão aqui se solta. Vem cá, irmão. Você precisa crescer, mas você não pode estourar. Tá certo? Só que o que acontece, irmão? Quando você cresce, a pressão vem de todos os lados. Não tem como. Algumas pessoas estão dizendo assim: eu não aguento mais. Meu irmão, você não tem como crescer sem a pressão. Você vai ter pressão. Vão cobrar você de todos os jeitos possíveis e impossíveis. Você tem uma opção: ou fica uma bola murcha lá pelo canto, ou você resolve encher, mas não pode estourar também. E você decide. Preste bem atenção que eu estou falando uma coisa que é responsabilidade sua. Não joga para Deus isso aqui. Você precisa se posicionar. E aí, meu irmão, quando você cresce, o que acontece? Vem as pressões. Imagine você agora na empresa. Você entrou na empresa, disse: Deus é bom, Deus é tremendo. Mas as pressões começam a vir na empresa. Você fala: Deus não é tão bom assim, que me deu uma empresa dessa. E aí é mais ou menos assim: o teu chefe chega e começa a te cobrar mais. Você precisa produzir, rapaz, vamos lá, produza. Aí você diz: mas olha, eu estou produzindo. Aí, não, mas você precisa melhorar, produza mais, precisa vender mais coisas. Você precisa crescer, rapaz, na empresa. O que aconteceu contigo? Cadê aquele cara? Cadê aquela moça? Chegando aqui, dizendo que nós íamos virar o top 5. E cadê você? E começa a te pressionar. E a pressão vem. Aí vem o teu cliente e diz o seguinte: olha, eu quero desconto. Se você não der desconto, eu não compro. Aí você fala: vem, quero desconto. E aí você vai lá e fala com o teu chefe: ele precisa de desconto. Aí o teu chefe fala: que desconto que nada, rapaz. Se você pede desconto, vai trabalhar na concorrência. Você tem que vender mais caro. Vende. O que está acontecendo contigo, rapaz? Aí vem o teu gerente
e diz o seguinte: olha, você precisa melhorar mais. Aí vem o teu amigo dizendo o seguinte: olha, nós precisamos de aumento, e você é o cara, você fala bem, você consegue desenvolver, vai lá, pede aumento. Aí o teu supervisor aparece dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, nós vamos cortar gente aqui, quem pedir aumento a gente corta a cabeça. E lá está você sendo pressionado para todos os lados, sabe? Começa a vir isso de tudo que é lado, irmão, e o bicho vai pegando. Aí vem o teu filho, você chega em casa, teu filho diz assim: pai, mãe, o que está acontecendo com você? Você não tem mais tempo para mim. E a pressão começa. E aí teu esposo vem e diz assim: bem, o que está acontecendo? Você não me ama mais, me tirou da casa de mamãe, e aí não sai comigo, não me leva para o cinema. E aí começam as pressões. Aí vem tua sogra. Esse é o momento que muitos balões estouram, né? Mas esse aqui está protegido ainda, tá? E que fique claro que é a sogra de vocês que eu estou falando, tá? Vai que mostre esse vídeo, né? E aí, meu irmão, aí o que acontece? Vem tua sogra. Aí tua sogra diz assim: ó, eu não quero falar nada, mas se ele ou ela está até tarde nessa empresa, está aprontando lá. E aí, meu amigo, aí vem o teu chefe, teu encarregado, diz assim: você precisa estudar inglês, tem que estudar inglês. Aí você diz: não, mas estou estudando inglês, então tem que estudar espanhol, estuda espanhol, vai fazer espanhol. Aí você diz: mas eu nem terminei o inglês, então estuda os dois. Aí você é pressionado de todos os lados. E aí, meu irmão, vem a empresa te pressiona, vem a igreja te pressiona, aí vem a casa te pressiona, todo mundo começa a te pressionar em tua volta, aí trabalha a igreja, todo mundo começa a falar e aperta você de cá, aperta de lá, você precisa produzir, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, todo mundo vai. Você fica doido. Cadê o irmão? Como é que a gente recupera uma pessoa dessa? Irmãos, a pessoa sai desesperada de casa, ela sai sem rumo, ela não sabe para onde vai, ela quer fugir de tudo aquilo, ela diz: meu Deus, eu não aguento mais. E ela some. Quando uma pessoa chega nesse estado aqui, ó, meu irmão, e eu falo para você, meu querido, que em momentos como esse, que nós estamos sob pressão de todos os lados, você que caminha junto, você que é casado, o homem, a mulher, tomem cuidado um com o outro, para que você não seja o causador dessa pressão, até que não exploda. Porque a pessoa está tentando de todas as formas alcançar uma coisa e não consegue, e você está lá, pressiona, você tem que vir fazer acontecer, não dá, o que faz agora? Acabou, irmão. Chega no estado desse aqui, a pessoa, às vezes ela elimina-se tudo, ela quer dar um fim, porque é muita dor, ela não aguenta, e tem alguns sintomas. A pessoa começa a esquecer o nome dos clientes, esquecer o nome dos irmãos. O segundo sintoma é que ele não lembra mais onde estacionou o carro. Tem irmão já assim, nesse estado aqui, não? O irmão falou: rapaz, onde foi que eu estacionei o carro? Irmãos, Deus não fez você para murchar, e Ele não fez você para estourar. Então tem pessoas aqui dentro que devem estar carregando uma carga tão grande, meu irmão. Ele saiu de janeiro de 2018, leve, e chegou aqui com uma carga tão grande, tão pesada. Ele leva a família nas costas, ele leva tanto trabalho nas costas, ele leva tudo nas costas, ele está aguentando mais. Você precisa parar um pouco, senão você não aguenta. Deus não fez você para isso. Deus não fez você para chegar a essa coisa aqui, não. Deus quer que você seja próspero. Mas para que você consiga fazer isso, meu irmão, não fique arriscando como se fosse uma loteria. Não chega em janeiro, eu vou me arriscar nisso e vai ser. Não, meu irmão. Jesus está dizendo assim: ninguém levanta uma torre sem ver primeiro se o dinheiro dá para construí-la. Ninguém enfrenta 20 mil soldados com 10 mil sem ver se vai conquistar ou se vai ter que fazer acordo. O que o Senhor está falando assim, meu irmão? Não fique achando que porque Jesus é o teu Deus e tu vai usar Deus como uma mola para fazer o que você quer. Não é assim, meu irmão.
Sabe, tem pessoas que receberam uma informação, olha, Deus vai te fazer, sabe aquele dinheiro lá na justiça? Deus vai abrir a porta e você vai receber, pronto, ele ouve isso, já começa a fazer dívida. Ele já começa a fazer dívida, ele já vai comprar coisa. Olha, eu vou receber um dinheiro, Deus falou comigo. Aí o que acontece? Não recebe o dinheiro. Aí Deus recebe a culpa. Deus falou comigo, Deus não me ama. Ou ele vai entrar numa crise, né? Ele vai falar, eu pequei, devo ter pecado alguma coisa, não sou digno mais de nada na minha vida, e vai embora. E isso, nós precisamos tomar um cuidado. Por quê? Porque nós precisamos cuidar dessa área, e para isso, nós precisamos vigiar, organizarmos, estarmos preparados para lidar com isso. Uma outra coisa, meu irmão, é a nossa vida espiritual. Essa vida material, ela para a gente, ela afeta a gente na vida espiritual, com certeza. Porque as pessoas, quando elas estão quase chegando nesse nível aqui, elas dobram o joelho e falam, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E o diabo aproveita para tentar minar os pensamentos dela, porque a batalha é para conquistar a tua mente. Meu irmão, se você não focar nas soluções e você focar apenas no problema, você vai esvaziar. Você não aguenta. Porque se você foca no problema, você não tem força para lidar com as situações. Agora veja, imagine aqui o seguinte. Digamos que você é essa caneta aqui, tá? Você é essa caneta, do jeitinho que está. Essa caneta aqui, irmãos, ela é frágil, podemos quebrá-la. Mas ela na mão de uma pessoa de poder pode fazer muita coisa. Você quer ver o poder que uma caneta dessa tem? Se nós pegarmos aquela galerinha pequenininha lá do departamento infantil, dar um monte de caneta para ela e falar assim, filho, vai lá naquela parede lá e faça o que Deus tocar no coração de vocês. O pastor Felipe iria sair desmaiado de maca aqui direto para a UTI. Olha o poder de uma caneta. Não é? Isso, tanto para o mal como para o bem. Né? Na mão do teu chefe lá, aumentando o teu salário. Na mão do juiz liberando aquela ação para você, não é? Pode significar algo tremendo. Então, assim como uma caneta, você também é. E essa tampa aqui, ela protege, porque ela impede que a caneta, ela só é, em essência, o que é por aquilo que tem dentro. E o que tem dentro dela é essa tinta que chega fora por meio deste bico, que é protegido. Para ter acesso aqui, nós precisamos tirar essa tampa. E Satanás luta, porque ele sabe que você, como uma caneta dessa nas mãos de Deus, pode escrever histórias de muita gente. Pode reescrever a história de muita gente. E ele sabe disso. Mas ele olha para você numa estrada, você está detonado na sua parte profissional, você está detonado, a sua fé começa a ficar mais fraca, e aqui começa a ficar mais fácil de se tirar essa tampa. Então ele tenta jogar todas as armadilhas possíveis, e como você já está vivendo um tipo de vida dessa forma no material, ou seja, você tem conta beça para pagar daqui a uma semana, ou na semana, ou na segunda, e você não tem fonte nenhuma, não tem nada, isso é um peso nas suas costas, você tem empregado para pagar, e você tem um peso nas costas, você não sabe como, e aí você vai entrar no teu quarto, vai dobrar o joelho, Satanás joga as setas dele, ele vai dizer assim, Deus tem te ouvido? Olha o teu estado. Qual foi a última vez que ele ouviu tua oração? E isso vai fraquejando aqui, meu irmão, porque ele precisa ter acesso, ele precisa expor essa ponta, sem a proteção. A tentativa dele é tentar minar, e aí ele convencer você, porque ele convence que Deus não te ouve. Se ele convencer você disso, ele já ganhou uma boa parte dessa briga. Se ele te convencer que você é pecador demais, para que o Senhor possa ouvir a sua oração, se você estiver ciente disso, acreditando nisso, então ele tem conseguido uma vantagem, e o objetivo dele é retirar essa tampa de você, esse escudo, esse capacete que protege a sua mente,
Sabe, a batalha é para conquistar a sua mente, e a sua mente em Cristo, você crê, mas como você vai crer? A tua vida está arrasada profissionalmente, que adiantou? Você foi dizimista, você ofertava, você ajudou a igreja, você fez tudo, olha a tua situação financeira, a bagaceira que está aí, Satanás joga pesado, irmão, e aí a tentativa dele é o quê? Buscar, tocar, agora eu tenho acesso, porque agora esse bico está exposto, e o ar que volta dela aqui começa a influenciar, e o objetivo é secá-la, é fazer com que essa caneta comece a falhar. Porque quando uma caneta começa a falhar, a pessoa que a usa não quer usar mais, vai pondo no canto. E você já viu quando uma caneta está falhando, que você pega ela, o que você faz? Você vai riscar, ela falha, você dá umas esfregadas nela. É isso que Deus faz com a gente às vezes. Dá umas esfregadas assim, para ver se pega. E aí não está pegando, o que a gente faz? Dá umas bicadas assim, não é? Tá. Não deu, e Deus fazendo com a gente, não está mais pegando, irmão. Aí, em último recurso, o que a gente faz? Leva até o fogo e esquenta o bico da caneta. Não é assim? Agora imagine Deus pegando você, levando até lá o fogo lá para dar uma esquentada, para ver se você funciona. Imagine Deus, está funcionando não, né, irmão? Você vai para a fogueira, hein? Já tem irmão aí já tratando logo de... E aí, meu irmão, Satanás, ele não se contenta com isso. O objetivo dele é ir mais além. Por quê? Porque uma parte está afetada, a sua parte material. Não está mais fluindo como você planejou, não é? Não está mais indo. E aí entrou o desânimo. O desânimo abate sua fé. O diabo vai tentar fazer o quê? Retirar, roubar, destruir aquilo que faz você ser o que você é nas mãos de Deus, e ele vai retirar a sua essência. O que se faz com isso? Joga-se fora. Nesse estado, quando você está com esse tubo aqui, e seco, não escrevendo mais, é aquele momento que você vem à igreja se der tempo. Você está se sentindo assim? Eu venho à igreja porque, se eu não for, o pastor Felipe vai pegar no meu pé. Você está nesse estado? Ou seja, começa a secar-se. Não há mais o interesse. Eu estou na igreja e me sinto nada. Não está mais fazendo papel de caneta, não está escrevendo história na vida do irmão que está ao seu lado. Você vem para receber. É assim que nós ficamos quando estamos secos, irmão. Eu venho aqui para ouvir alguma coisa que me agrade. Eu não venho aqui abençoar o irmão da direita e o irmão da esquerda. Ou seja, nesse estado de sequidão, eu não entendo que eu não vim à igreja para ser abençoado, eu vim para abençoar. É uma comunhão, é uma troca de bênçãos. Os abençoados são os que abençoam. E de repente tem uma pessoa que está morrendo do meu lado, mas eu estou tão seco que eu não vejo. Satanás ganhou um ponto nisso aqui. Mas o objetivo dele é retirar essa essência, porque ele tem medo de que você volte a pegar. E o objetivo dele é arrancar essa essência até te deixar vazio por completo. Nesse estado aqui, meu irmão, a única coisa que sobra para a pessoa é ser lançada fora. Porque eu não conheço ninguém aqui que usa isso aí em casa como enfeite. Não dá para colocar nada. É jogado fora. E vazio desse jeito. É o momento, meu irmão, que a Bíblia diz que o coração, ou ele é templo do Espírito, ou ele é oficina. Não podemos estar com o coração vazio, porque ele se torna oficina de Satanás. E aí, nesse estado, irmãos, vai entrar alguma coisa lá dentro. Quando se é jogado fora, Satanás conta com que você caia numa sarjeta. Por quê? Porque se você cair numa sarjeta, o diabo conta que tomara que chova, e essa chuva é de adversidade, é de problema, para que lá naquela sarjeta, lá naquele meio fio, comece a entrar água suja nessa pessoa. Porque quanto mais sujeira entrar, mais possibilidade terá dessa pessoa nunca mais retornar. E nesse estado, ele mergulha nos mais profundos pecados da sua vida. Ele se torna irreconhecível até para aqueles que estão no mundo. E Satanás conta, isso não é o checkmate ainda do diabo.
Isso é o estado que o diabo quer que a imagem de Deus fique. É assim que ele quer olhar para você. É dessa forma que ele quer olhar para o homem. A imagem de Deus numa sarjeta. É assim que ele quer. Mas ele conta com uma outra coisa, com uma tempestade que venha e inunda de tal forma aquela sarjeta que te leve para o bueiro. Ali é o fim de tudo. Ali é onde se acabou. Ali é a morte completa. Eu pergunto para você aqui, meu irmão, quem de vocês, vendo um tubinho desse cheio de sujeira, você não sabe do que, está lá no meio-fio, cheio de lama, quem de vocês pega um tubo desse para usar? Quem aqui está sem juízo? Levante a mão. Ninguém levanta, né? Eu não pegaria, irmão, mas Jesus pegaria. Jesus, ele pegaria. Jesus pegaria ele, cheio de sujeira, cheio de lama, lavaria novamente no seu sangue, com todo carinho cuidaria dele. Não há mais nada que chame atenção para mim e para você, mas para ele, que nos amou de tal forma incomensurável. Não dá para dizer. Ele pegaria, limparia, teria toda a paciência, vai purificando, depois traz de novo a essência, uma nova essência em nós, e ele coloca, recupera aquela essência, agora mais uma vez, e ele vai lá, protege você novamente, com toda a proteção e carinho, e ele coloca você no bolso dele. Você já viu que uma caneta, como é requisitada numa fila de banco? E aí, meu irmão, ele coloca você num ponto de destaque, e você começa a ser requisitado novamente, e Deus começa a te enviar. Vai lá e muda a vida daquele, reescreva a história daquele ali, vai lá e faça isso, assina isso, abre porta para aquele, faça isso para aquele. Jesus pegaria essa pessoa. O que eu estou dizendo é que se você estiver em qualquer um desse estado aqui, não é perdido para você. Jesus está nessa noite dizendo para você o seguinte: me dê uma oportunidade de mudar a sua vida, e você vai ver o que é ser feliz. Jesus pega, irmão. Jesus pega, transforma a gente, nos faz de novo, nos coloca em lugares altos. Meu querido, essa é a nossa vida espiritual, tá? Mas nós também somos seres humanos muito complexos. E existe a nossa parte emocional. Você sabe por que as pessoas, elas se casam? Por que as pessoas compram casas, carros? Você sabe por quê, irmão? Como que é o nome daquele carro teu, o Felipe? Que eu sempre esqueço. O Fremont. Valendo um Fremont. O Felipe sempre esquece disso, né? Valendo um Fremont. Pega a chave aqui com o pastor depois, caso você acerte, é claro. Irmãos, por que as pessoas, você já percebeu? A pessoa que, por exemplo, tem muito dinheiro, elas trocam de carro todo ano. Por que elas fazem isso? Elas não estão comprando o carro, elas estão comprando o sentimento que aquela compra lhe proporciona. Por que a pessoa que conseguiu um emprego, ela fica feliz no primeiro momento? Porque traz um sentimento bom. É disso que eles estão atrás, é disso que nós estamos atrás. Você casa por quê? Porque a pessoa com quem você vai casar te proporciona sentimentos bons. Foi por isso que você casou, não é? A nossa vida é atrás dessas coisas, irmão. Nós compramos sentimentos e nós traduzimos esse sentimento dessas coisas, né? Então a grande questão é o seguinte: imagine que a gente começa a vida de uma forma bem certinha, tá? Vamos imaginar, você novo, adquiriu a sua primeira conquista, uma casa meia água. Esse telhado aqui é maior do que a casa, né? Dá para economizar espaço. Você conquistou, jovem, conquistou o seu primeiro bem, uma meia água. Você ficou feliz. Claro que não fica, não é assim? Sentimentos. Mas, por incrível que pareça, esses sentimentos vão passando, vão deixando de estar ali presente. E você sente a necessidade de alguma outra coisa. Aí você diz: já sei, casamento, eu tenho que casar, mas para casar eu preciso de uma casa maior. E então você compra uma casa maior, porque
vai haver uma família nessa casa. E você começa então a investir nisso, e aquela felicidade, casou, comprou uma casa grande, tremendo, e lá está seus filhos daquela casa maravilhosamente bem, mas daqui a pouco você percebe que os sentimentos que eram alegres e felizes não estão mais presentes. E você diz: já sei, eu preciso não de um carro, eu preciso do carro, aquele, nesse modelo aqui, ó. Não tem ainda, mas você, meu irmão, você não aguenta. Você tem o carro, meu irmão, você solta fogos quando você pega o carro, só você tem no país, sabe, é uma alegria tremenda, forte, olha, é coisa, mas o tempo vai passando, e aquele carro fica comum para você, a felicidade não está ali, você percebe isso, e só você sabe quantas lágrimas já correram no volante desse carro. Um carro tremendo, era a bênção, mas você e Deus sabem quantas palavras de amargura, de dor, de tristeza, você viajando com o teu carro, sozinho, e chorando, e pedindo: Deus, me ajuda. De uma certa forma, talvez sentindo um vazio inexplicável, eu não sei o que está acontecendo. Eu achei que eu seria feliz se eu tivesse isso, mas aí então você tem uma nova tática. E qual que é a tática, meu irmão? Você vai viajar. Você viaja o mundo, conhece lugares, pessoas maravilhosas, e você se torna feliz, mas você percebe também que uma hora você tem que voltar para casa. E aqui você tem que cortar suas asas. E você viaja, fica feliz, é tudo bonito, tudo maravilhoso, mas eu tenho que voltar para a realidade. Olha lá a realidade lá. Eu tenho que voltar para a realidade. Então, você que viajou, mas voltou para casa, parece que ainda sente como se um punhal estivesse atravessando você, como se uma faca estivesse no seu coração. O que está de errado, você diz? O que está acontecendo? Por que eu sinto tanta dor? Por que tanto vazio? Meu irmão, a questão não é essas coisas que você está buscando. Isso não vai te trazer felicidade, nunca, nunca. Eu paro de correr atrás, pastor? Não, continue, conquiste, seja próspero. Sabe, se você tem o objetivo de ser empresário, que seja, que a tua empresa cresça de tal forma que você dê muito emprego. Se você quer ser um empregado bom na área que você quer, que seja, que Deus abençoe a sua vida, não é esse o problema. A questão é que quando você coloca o foco em buscar felicidade nessas coisas, você vai ter problema. Porque a felicidade, meu irmão, ela não está nessas coisas. A felicidade vai estar na possibilidade de você saber que aquele que esteve na cruz do Calvário estará contigo. Se Jesus for contigo, você será feliz. Toda a glória, toda a honra ao Rei. Meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom.